Diante desses fatos, alguém ainda hesitará em perceber que as ligações entre o esquerdismo pó de arroz do CFR e o esquerdismo sangue-e-fezes dos marulandas e reis são mais íntimas do que caberia na imagem estereotipada de uma hostilidade essencial e irredutível entre capitalistas reacionários e comunistas revolucionários. O sentido dos acontecimentos é transparente demais, mas o cérebro das nossas elites ainda é capaz de projetar sobre eles a sua própria obscuridade para esquivar-se de tirar as conclusões que eles impõem. É claro que não endosso a ideia de que o CFR, como instituição, seja uma central conspiratória pró-comunista. Muitos de seus membros são patriotas americanos que jamais endossariam conscientemente uma política prejudicial ao seu país. Mas não dá para esconder que, ali dentro, um grupo de bilionários reformadores do mundo, incalculavelmente poderosos, tem induzido a entidade a influenciar o governo de Washington, quase sempre com sucesso, no sentido mais esquerdista e anti-americano que se pode imaginar. Nos Estados Unidos isso é um fato de conhecimento geral. Ninguém o coloca em dúvida. Só o que se discute é a teoria da conspiração usada para explicá-lo. Essa teoria tem entre seus defensores alguns intelectuais de primeira ordem como Carol Quigley, professor de história em Harvard e mentor de Bill Clinton, ou o economista Anthony Sutton, autor do clássico Western Technology and Soviet Economic Development, 4 vols. Contribui ainda mais para a credibilidade da tese o fato de que o primeiro é um adepto entusiasta e o segundo um crítico devastador da elite globalista. E o que a torna ainda mais atraente é o fato de que o CFR, reconhecendo a sua existência ao ponto de lhe oferecer um desmentido explícito no seu site oficial, se esquive de debater com esses dois pesos pesados e com dezenas de outros estudiosos sérios que escreveram a respeito, e prefira em vez disso ostentar uma vitória fácil e postiça num confronto com as versões popularescas e caricaturais da tese conspirativa, inventadas por tipos como Lyndon LaRouche e o pastor Pat Robertson. Este é um bom sujeito que jamais mentiria de caso pensado, mas é um boquirroto, campeão continental de gafes eclesiásticas. Discutir com ele é a coisa mais fácil, porque ele sempre vai acabar dizendo alguma inconveniência e pondo sua opinião a perder, mesmo quando está com a razão. LaRouche, que chegou a ser pré-candidato presidencial pelo Partido Democrata, é ele próprio um conspirador que só enxerga as conspirações dos outros pelo prisma deformante dos seus objetivos e interesses próprios. Tomar esses dois como porta-vozes representativos das acusações de conspiração contra o CFR é o mesmo que derrubar o Dr. Emir Sader e sair cantando vitória sobre Karl Marx. Que o CFR use desse expediente esquivo para se safar das denúncias é um sério indício de que elas têm pelo menos algum fundo de verdade. Para vocês avaliarem o quanto a nossa elite econômica, política e militar está alienada e por fora do mundo, basta notar que sua principal fonte de informação sobre o CFR, o Diálogo Interamericano e outros organismos globalistas tem sido justamente o Sr. Lyndon LaRouche, cuja Executive Intelligence Review é lida pelos luminares da Escola Superior de Guerra como se fosse o exemplar mais puro de inside information. Ele está tão bem informado que chegou a me classificar, logo a mim, porca miséria, como apóstolo do globalismo, pelo fato de eu escrever então num jornal chamado O Globo. As outras fontes conhecidas no país são todas de esquerda, e o que elas têm em comum com o boletim do Sr. LaRouche é que distorcem monstruosamente os fatos ao apresentar os círculos globalistas como representantes do bom e velho o imperialismo americano em luta desigual contra as soberanias nacionais dos países pobrezinhos. Não sei se rio ou se choro ao ver quantos brasileiros, que de esquerdistas não têm nada, levam essa versão a sério e baseiam nela suas análises estratégicas e propostas de governo. É ridículo e trágico ao mesmo tempo. Com tantas fontes primárias e diagnósticos de alto nível à disposição, por que comer lixo e arrotar o cardápio do Tour de Argentinha? Do lamaçal cultural subdesenvolvido só brotam flores de ignorância e auto-engano. O site www.vermelho.org, por exemplo, apresenta o diálogo interamericano como repleto de personalidades da direita mais conservadora, e estas como representantes do establishment americano.
Nos Estados Unidos, até crianças de escola sabem que establishment quer dizer o esquerda chique, que não há nem pode haver ali dentro personalidades da direita mais conservadora, e que, se alguma soberania nacional é posta em risco pelo establishment, é a dos Estados Unidos em primeiríssimo lugar. A longa e feroz polêmica movida pelos conservadores e nacionalistas contra o CFR, o diálogo interamericano e os círculos globalistas em geral é completamente desconhecida pelos tagarelas da ESG e pelo bando de generais o que acredita nas fontes esquerdistas e no Sr. LaRouche. Nessa multidão de caipiras crédulos há inúmeros patriotas sinceros. Mas a destruição de um país começa quando seus patriotas se idiotizam, deixando aos traidores, conspiradores e revolucionários o monopólio da esperteza. A história da manipulação dos patriotas brasileiros por espertalhões de esquerda é em si mesma uma tragicomédia. Desde há décadas, a liderança esquerdista vem submetendo essa gente a um tratamento pavloviano, na base de um choque queijo, que se demonstrou eficaz ao ponto de muitos oficiais de alta patente, ideologicamente anticomunistas, acharem hoje que é uma lindeza sumamente honrosa transformar os nossos soldados em cavouqueiros e tratoristas a serviço do MST. Como é que se leva um cérebro humano a mergulhar nesse abismo de estupidez? É simples, basta criar uma equipe selecionada entre esquerdistas bem-falantes e dividi-la em duas alas, encarregadas de tarefas opostas, uma infiltrada na mídia, incumbida de espalhar mentiras escabrosas, fomentando o ódio antimilitar, outra, bem colocada nos próprios círculos militares e na ESG, encarregada de afagar o ego das Forças Armadas e induzi-las à conciliação e à colaboração com a estratégia comunista continental por força do seu próprio patriotismo, facilmente convertido em anti-americanismo por meio de um fluxo habilmente planejado de informações falsas, entre as quais, é claro, as fornecidas pelo Sr. LaRouche. Na primeira equipe, destacam-se Caco Barcelos, Cecília Coimbra e Luiz Eduardo Grinhalg. Na segunda, Márcio Moreira Alves, Mário Augusto Jacobskin e César Benjamin. A duplicidade de tratamento deixa a vítima desnorteada e acaba por subjugá-la. Entre tapas e beijos, boa parte da nossa oficialidade se deixou facilmente cair no engodo, mostrando ter mesmo QI de ratinho de laboratório. A recente palestra do comandante do Exército em Porto Alegre mostra até que ponto uma instituição caluniada, marginalizada e espezinhada sente alívio e reconforto ante a oferta humilhante de um lugarzinho no banquete de seus tradicionais detratores. Ardis semelhantes foram aplicados entre empresários e políticos, com igual eficácia. É por isso que se tornou tão difícil explicar aos brasileiros aquilo que, entre os conservadores americanos, até os mais lerdos de inteligência como Pat Robertson entendem perfeitamente bem, que a elite globalista é o inimigo número 1 da soberania nacional americana e, por tabela, mas somente por tabela, de todas as demais soberanias. Um amigo envia-me o seguinte lembrete: no dia 30 passado a polícia de São Paulo prendeu a peruana Juliana Custódio, envolvida na morte de um bombeiro durante aqueles dias. A TV Bandeirantes deu destaque para o caso. A Globo deu uma nota e esqueceu o assunto. Acontece que ontem um juiz entrevistado pela Band disse o seguinte: em 10 anos estará formada no Brasil a maior rede terrorista jamais vista nas Américas. Eu, particularmente, acho que a coisa estará formada antes, mas ela é inevitável. A peruana é apontada como elo de ligação entre as Farc e o PCC. Enquanto isso, o Sr. Lula continua atribuindo a onda de violência em São Paulo à, aliás inexistente, falta de vagas para as crianças nas escolas. É um cínico e um cara de pau como jamais se viu.